Ivermectina, azitromicina, prednisona, vitamina C, vitamina D, própolis, zinco. Vale de tudo nessa tentativa de aumentar a imunidade, prevenir as formas mais graves da doença Covid-19. Eu tenho certeza que você já tomou alguma dessas coisas que eu falei ou pretende tomar caso você também seja diagnosticado. E a questão agora são os probióticos. Tem se falado muito sobre o uso de probióticos para tentar melhorar as defesas, diminuir a inflamação do corpo e, quem sabe, ter um melhor desfecho na doença Covid-19. Será que os probióticos funcionam? Vale a pena tomar? Nesse episódio eu vou falar sobre isso, porque a gente foi investigar, foi buscar os estudos, foi ver realmente o que a ciência está falando para trazer para você. Fica com a gente! Oi para você que está aqui com a gente mais uma vez na Sou Saúde e Bem-Estar, acompanhando o nosso episódio semanal que vai ao ar no YouTube e também no podcast, se você preferir. Eu sou o Dr. Luiz Celo, seu médico de plantão, e hoje eu passei o dia todo estudando sobre probióticos e a sua relação com infecções, especialmente infecções respiratórias, e em especial se existe algum benefício de tomar probióticos para o Covid-19. Então, o mínimo que você pode fazer para me agradecer por todo esse trabalho é deixar o seu like, curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas e também se inscrever no nosso canal. Por que eu decidi falar sobre esse assunto? Bom, porque a grande mídia já está repercutindo novos estudos que saíram aí nos últimos 2 meses sobre o papel dos probióticos no tratamento, no combate ao Covid-19. E se você acompanhou o nosso vídeo anterior, que eu falei sobre a saúde, né, como a saúde começa no intestino, você vai lembrar que a nossa microbiota intestinal, o conjunto de bactérias que mora lá no nosso intestino, está relacionada com a gravidade da doença Covid-19. Então a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que têm uma flora intestinal mais desequilibrada, né, que não estão com o seu intestino legal, elas têm uma tendência a ter níveis maiores de inflamação e uma imunidade pior. Então, quando elas pegam o coronavírus, elas acabam tendo um resultado mais grave no decorrer da doença. Então, por isso que isso foi talvez o que deu o alerta para o uso dos probióticos em relação à doença Covid-19. Então, em primeiro lugar, o que são probióticos? Probióticos, na verdade, são micro-organismos vivos, tá? Micro-organismos vivos e não patogênicos, ou seja, eles não causam doenças. Aliás, eles promovem saúde, eles promovem benefícios para o hospedeiro, né? Então nós somos o hospedeiro de milhões, bilhões, trilhões, na verdade, de bactérias, de fungos, de coisas que moram no nosso corpo. E esses bichinhos, alguns causam doenças, outros são do bem e causam saúde, promovem saúde. Então nós temos, por exemplo, os lactobacilos, nós temos as bifidobactérias e nós também temos uma levedura que chama Saccharomyces. São alguns exemplos de probióticos que moram em nós e que têm um efeito benéfico para a nossa saúde. Bom, como é que eles funcionam? A gente sabe que esses bichos estão espalhados por todo o nosso corpo, não só no intestino, mas nós também temos probióticos na pele, na boca e nos pulmões. Você sabia que a gente tem uma flora pulmonar, uma flora de bactérias lá no nosso pulmão? E isso tem relação, sim, com a história da infecção por Covid. Essas bactérias, elas normalmente ficam ali enfileiradas, uma do ladinho da outra, nas nossas mucosas, né? Então a gente tem isso lá no intestino, a gente tem na boca, a gente tem no nariz, as mulheres têm isso na vagina e também existe alguma coisa lá nos nossos brônquios, lá no nosso pulmão. Então elas ficam ali fazendo uma espécie de um tapetinho, né? Um tapetinho de bactérias bem grudadinhas ali com as células do nosso corpo. E a presença delas ali pode ter alguns efeitos legais contra o Covid, como eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que de fato isso funciona e como é que um probiótico pode ajudar a prevenir uma infecção. Então olha só, eu tenho aqui para mostrar para vocês alguns vírus entrando, né? Nesse caso aqui é o coronavírus, tá? Ele entrou em contato ali com as suas mucosas.
e ele vai agora tentar infectar essas células, né? Ele vai tentar passar por aqui, vai entrar dentro das células para causar aqui uma infecção. Então, como é que os probióticos podem ajudar a prevenir essa infecção? Bom, de várias formas. Em primeiro lugar, os probióticos eles podem colar no vírus e impedir a sua entrada nas células. Então, esses bichinhos que estão morando ali no seu epitélio, né, nas suas mucosas, eles podem grudar no vírus e tentar impedir com que o vírus entre nas suas células. Olha que legal. Em segundo lugar, a gente sabe que eles podem também colar nas células do nosso corpo e fazer como se fosse uma barreira de proteção. Essas bactérias todas ficam ali, colonizando ali as nossas células, e elas ficam ali num número tão grande, né, formando um tapete que impede que esse vírus tenha acesso a elas. Isso poderia prevenir uma infecção. O terceiro mecanismo é que a gente sabe hoje que algumas bactérias dessas elas acabam produzindo algumas substâncias químicas que podem inibir a replicação do vírus. Então o vírus que vai tentar se multiplicar ali, ele vai ter dificuldade porque essas bactérias estão fazendo esse trabalho de impedir a sua multiplicação. E a gente sabe também que algumas bactérias probióticas, elas estimulam a produção de imunoglobulina A, que é um anticorpo muito importante que nós temos nas nossas mucosas, no nariz, na boca, dentro do intestino, na árvore respiratória. É uma imunoglobulina, um anticorpo muito importante para dar esse primeiro ataque contra algum micro-organismo invasor que esteja querendo entrar no nosso corpo. Então olha que legal, são 4 mecanismos principais que tentam impedir com que o coronavírus ou outro vírus entre no nosso corpo e faça uma infecção. Agora, e se ele já entrou, o que acontece? Bom, nós também temos alguns outros mecanismos, né? O probiótico também vai atuar na sua imunidade. Então, vamos supor que o vírus já entrou lá no seu corpo, tá? Ele passou aqui, já entrou aqui nas suas células. O que vai acontecer agora? O uso do probiótico pode ajudar a ativar as células de defesa. Então a gente sabe que alguns probióticos têm esse papel de estimular a produção de marcadores inflamatórios, como as interleucinas, que nós chamamos, que vão ativar as células de defesa, mostrando para elas que está rolando ali uma infecção e que elas têm que combater algum tipo de vírus. Eles também aumentam a capacidade dos linfócitos em matar um micro-organismo invasor. Então olha que interessante, eles ativam, eles acordam as células de defesa e essas substâncias que eles produzem vão aumentar a resposta das células de defesa. Elas vão ter mais capacidade de matar algum micro-organismo invasor. Os probióticos também estimulam a imunidade para destruir o vírus através das células natural killers, as células assassinas naturais, que são células especializadas em destruir micro-organismos. Então eles têm esse efeito também. E por último, eles também estimulam um outro tipo de linfócitos, né, que são os linfócitos do tipo B, a produzir anticorpos. Então olha que legal, você não tem um efeito somente prevenindo, né, tentando prevenir a entrada do vírus no nosso corpo, mas você também tem um efeito de estímulo, de modulação da imunidade, tornando a imunidade mais saudável para combater esse vírus. Então é dessa forma que os pesquisadores estão percebendo que os probióticos podem funcionar. Olha só que legal esses estudos que foram feitos em animais. Então a gente vê aqui, por exemplo, esse tipo de probiótico aqui, que é o Bacillus subtilis. Eles fizeram estudos em ratinhos de laboratório e perceberam que os ratinhos que foram tratados com probióticos, eles tiveram uma redução da carga viral desse vírus nos pulmões de 50% a 60%. E o uso do probiótico aumentou a sobrevida dos ratinhos que conseguiram combater melhor a infecção. A gente tem também estudos com Bifidobacterium bifidum, que conseguiu melhorar também a sobrevida dos ratinhos infectados e também conseguiu melhorar a resposta do sistema de defesa tanto das células linfócitos T
como também das células linfócitos B que produzem os anticorpos. Existe um outro tipo de probiótico, que é o Lactobacillus rhamnosus, que está aqui, né, em laranja, que conseguiu significativamente diminuir o dano causado pelo vírus no pulmão. Então a gente sabe que tem muita gente, né, com danos pulmonares pelo coronavírus, com fibrose, que ficam com alguma sequela pulmonar. Então a presença desses probióticos, né, administrados conseguiu, nesses ratinhos, melhorar, proteger o pulmão contra essa agressão. A gente tem também aqui, Lactobacillus gasseri. Ele também conseguiu reduzir a expressão de marcadores inflamatórios, ou seja, não deixou a imunidade fazer aquela tempestade de citocinas descontroladas, né? Então houve uma redução dos marcadores inflamatórios. E a gente tem também aqui o Lactobacillus casei, né, que ficou muito famoso, né, Lactobacillus casei shirota no Yakult, né, nesse leitinho fermentado, que ele conseguiu também diminuir a proliferação viral em mais ou menos 60% a 80% e diminuir também a expressão de citocinas inflamatórias, né, que são esses marcadores da inflamação. Então tudo isso aconteceu em animais de laboratório. E nos seres humanos, o que o probiótico pode fazer? Bom, a gente tem estudos com Bifidobacterium lactis, com Lactobacillus reuteri, com Bifidobacterium infantis, Lactobacillus rhamnosus e os que eu já falei antes, né, o Paracasei, o casei e o fermentum. Então, usar esses probióticos conseguiu diminuir a ocorrência de infecções respiratórias, tanto em crianças quanto em adultos, melhorou a qualidade de vida dos pacientes que tiveram alguma infecção. Ela também foi usada para diminuir os marcadores inflamatórios, ela conseguiu aumentar a integridade das mucosas e também a diminuir a inflamação das mucosas causadas por algum tipo de vírus. O Lactobacillus rhamnosus, por exemplo, ele reduziu o risco de infecções do trato respiratório superior, né, como o resfriado comum e também a gripe e a pneumonia, que são infecções um pouco mais sérias. E ele também conseguiu diminuir os sintomas gripais em 50% a 60% num outro estudo, né? Então olha que interessante, né? O uso de um probiótico, uma bactéria que vai lá para o seu intestino, que é absorvida ali, que coloniza ali o seu intestino, pode ajudar você a combater infecções respiratórias, tá? Esses estudos não foram feitos especificamente com o SARS-CoV-2, né, o vírus que está causando a Covid-19, mas são estudos que foram feitos com outros tipos de vírus que causam doenças respiratórias. Então, por isso que é muito possível, né, que o probiótico tenha, sim, algum valor contra o Covid-19. Bom, em resumo, qual é o papel dos probióticos na prevenção ou tratamento de doenças infecciosas causadas por vírus? Bom, a gente sabe que eles ajudam a impedir a invasão do vírus às células, eles equilibram a flora intestinal, eles podem ajudar a corrigir uma disbiose, que é uma alteração no equilíbrio das bactérias do intestino. Eles fortalecem a barreira intestinal, isso vai ajudar muito a reduzir níveis sistêmicos de inflamação. Eles também têm um efeito importante na regulação da imunidade, para que você tenha uma imunidade mais eficaz e menos descontrolada. Eles também ativam as células de defesa e a produção de anticorpos. E eles também têm um efeito antioxidante contra os radicais livres que são produzidos na infecção e que vão agredir lá o seu pulmão, as suas mucosas, podendo causar danos mais graves. E também eles estimulam a produção da imunoglobulina A, que é muito importante ali nas nossas mucosas para combater algum tipo de infecção. Então veja só quanta coisa, né, pode acontecer com o uso de probióticos. A Associação Brasileira de Nutrologia no ano passado fez até um posicionamento sobre o uso de micronutrientes, vitaminas e probióticos na infecção pelo Covid. E eles falam o seguinte, a suplementação de vitaminas, minerais e probióticos não trata e não previne, né, comprovadamente a infecção por Covid-19, mas ela pode otimizar a sua resposta imunológica atuando como um tratamento coadjuvante.
Então a questão não é que você vai tomar um probiótico e agora você descobriu a bala de prata, você pode sair por aí perambulando pela cidade sem máscara, você não vai mais tomar vacina. Não é isso que eu estou falando. O uso do probiótico pode melhorar a sua saúde intestinal, reduzir a inflamação, melhorar, quem sabe, a sua capacidade de combater algum tipo de infecção, incluindo, por que não, a infecção pelo coronavírus. Então, como é que eu posso consumir probióticos no meu dia a dia, né? Como é que você vai fazer para incluir isso? Bom, você tem duas fontes, né? Você tem primeiro os alimentos fermentados, que são ricos em probióticos. A gente tem vários tipos, né? Os iogurtes naturais, o miso, que é aquela pasta fermentada de soja que é muito usada na culinária japonesa. Aqui em casa a gente usa bastante o miso, né? Eu sou casado com uma japonesa, então não pode faltar miso aqui em casa. Existe também os pães de fermentação natural, né? Os pães que usam fermentação natural, que você consome, ele tem ali micro-organismos vivos que vão ajudar a colonizar também lá o seu intestino. Existem algumas bebidas fermentadas também, né? Kombucha é uma delas, uma bebida fermentada feita com vários tipos de chás diferentes. E também tem o kefir, que na verdade não é um probiótico, uma bactériazinha só. O kefir é uma colônia, né, de diferentes bactérias e fungos que você pode fazer com água ou com leite e tomar aí uma bebida probiótica que pode ajudar ali no seu intestino. Então, esses são alguns dos alimentos e existem também os suplementos, tá? Existem suplementos de probióticos que podem ser prescritos pelo seu médico e que vão ajudar a tratar ali algum problema, algum desequilíbrio da sua flora intestinal. Então, eu não tenho nenhuma relação com as marcas que eu estou mostrando aí na tela, são apenas aí alguns exemplos de probióticos que a gente encontra aí nas farmácias disponíveis e que podem ser usados por pessoas que realmente precisam dessa suplementação. Então, cuidado com a automedicação, eu não aconselho as pessoas ficarem fazendo automedicação, porque nem todo probiótico é igual, probiótico não é uma coisa que você vai tomar de qualquer jeito também, assim como o medicamento, ele tem o tipo certo, a dose correta, o horário de tomar e tem indicações específicas para cada pessoa. Então eu acho que sim, vale a pena sim usar algum probiótico nessa fase que a gente está vivendo, tá? Junto com as outras vitaminas, junto com a alimentação saudável, que vai dar as fibras pré-bióticas que vão alimentar essas bactérias do seu intestino e que vão mantê-las lá no seu intestino, o exercício físico, o sono, né? Reduzir o açúcar, cuidado com o álcool, gente, o álcool tem um efeito muito negativo lá nas bactérias do intestino. Então um probiótico associado ao seu estilo de vida saudável pode sim ser mais uma arma que nós temos nesse momento em que a gente precisa deixar a nossa imunidade, a nossa saúde a ponto de bala para poder controlar essa infecção. Então, muito obrigado por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Eu espero que você se cuide, eu espero que você realmente consiga passar por esse período difícil que a gente está vivendo. Se esse conteúdo foi útil para você, não deixa de dar o seu like e também de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau, tchau.